somente ver. Pastor Aquiles, vamos. Buenas noches para todos mis hermanos. Boa noite para todos, meus irmãos. Señor Jesucristo les bendiga a todos. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Espero que todos estén bien. Espero que todos estejam bem. Pues la última vez que estuvimos predicando, Porque a última vez que eu estive pregando, dejamos un tema inconcluso. deixamos um tema inconcluso, sem conclusão. Así que queremos, si el Señor lo permite, concluir. Assim que queremos, se o Senhor nos permite, concluirmos. Porque si no, entonces tendrá otra tercera parte. Porque senão vai ter que ter uma terceira parte. Así que todo será como el Señor lo haga. Então assim será que como o Senhor faça. Vamos a leer la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, Vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 17 al 21. versículo 17 ao 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 ao 21. Puede leer aquí. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. E então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amén. Amém. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Vamos fazer uma pequena oração antes de começar. Señor Jesús, Senhor Jesus, queremos darte las gracias queremos lhe agradecer por estar una vez más en tu casa. por estar uma vez mais na tua casa. Gracias por este humilde lugar Obrigado por esse humilde lugar, donde Senhor, podemos reunirnos. onde nós podemos nos reunir. Bendice a la congregación, Que o Senhor abençoe a congregação a todos los que están presentes, e a todos que estão presentes, a los visitantes, a aos todos. visitantes e a todos, En el nombre de Jesucristo, no nome de Jesus Cristo. da a cada uno de ellos la Da- bendición que han venido a buscar. Dê a cada um deles a bênção que eles vieram buscar, Porque no hemos venido a perder el tiempo. porque nós não viemos a perder tempo. Hemos venido a ver a un hombre. Nós temos vindo a ver um homem. Venimos a verte a ti, Señor. Não temos vindo a ver um homem, viemos a ver a ti, Senhor. Venimos buscando de ti. Viemos buscando de ti, Venimos buscando tu ayuda. viemos buscando a tua ajuda. Y yo creo E eu creio que tú estás en este que lugar. o Senhor está neste lugar. Quita de nosotros la incredulidad Tira de nós a incredulidade y pon fe en nuestros e corazones. coloque fé em nossos corações. En el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus Cristo. Amén. Amém. Pueden sentarse ahora. Podem se sentar. Entonces, para hacer un pequeño repaso Então, para fazer um pequeno repasse de lo que habíamos hablado anteriormente, do que nós havíamos falado anteriormente, nosotros estamos diciendo que el profeta había dicho nós estávamos dizendo que o profeta havia dito, que en esta noche estamos nosotros al borde de cumplirse y desarrollarse dos grandes escenas. que nós estamos a ponto
de cumprir e desenrolar duas grandes cenas. Y el profeta dice, una de ellas es el fin de la historia O profeta disse que uma delas é o fim da história y la otra es el fin de los tiempos. e a outra é o fim dos tempos. Y dice, todo ahora está llegando a su final. E disse, tudo agora está chegando ao seu final. Y dice más E el disse profeta de mais, Dios, o profeta de Deus, que grandes hombres del pasado que grandes homens do passado quisieron vivir el día que usted y yo estamos viviendo. quiseram viver o dia que você e eu estamos vivendo. Porque este es el día de la coronación de la iglesia. Porque esse é o dia da coroação da igreja. Este es el día de la transformación de los que estemos vivos. Esse é o dia da transformação dos que estão vivos. Este es el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esse é o dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Y muchos grandes hombres del pasado E muitos homens grandes do passado quisieron vivir, e quiseram viver, quisieron estar en en este gran día. nesse grande dia. Es un día terrible para el mundo, É um dia terrível para o mundo. un día É horroroso, um dia horroroso. pero es un día de bendición para los hijos de Dios. Mas é um dia de bênção para os filhos de Deus. Y gracias damos a Dios E graças damos a Deus que nos tocó vivir en este tiempo, que nos tocou viver a esse tempo. porque es un tiempo para nosotros como iglesia Porque é um tempo para nós como igreja glorioso, glorioso, lleno de bendición. cheio de bênção. Pareciera que nosotros como iglesia Parecia que nós como igreja somos un pueblo raro, somos um povo diferente. porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Porque vamos de contra a corrente deste mundo. Usted es un hombre, una mujer como cualquier otro, Você é um homem e uma mulher como qualquer outro, pero hemos dicho que dentro de nosotros mas temos dito que dentro de nós hay una naturaleza muy diferente al hombre allá afuera. existe uma natureza muito diferente do homem ali fora. Y Dios viene por ese hombre E Deus vem por esse homem que está dentro de que nosotros, está dentro de nós, que fue construido que foi construído a la imagen de Cristo el Señor. a imagem de Cristo Senhor. Usted por fuera Você por fora es la imagen de sus padres, é a imagem dos seus pais, pero por dentro mas por dentro es la imagen de Cristo el Señor. é a imagem de Cristo Senhor. Porque la Biblia dice, Porque a Bíblia disse, así como trajimos la imagen del terrenal, assim como trazemos a imagem do terreal, también traeremos la imagen del celestial. também traremos a imagem do celestial. Así que el verdadero hombre Assim que o verdadeiro homem está por dentro de este está aquí. por dentro desse aqui. Amén, hermanos. Entonces estamos viviendo en estas grandes escenas, Então nós estamos vivendo essas grandes cenas, viendo el tiempo y el fin de la humanidad, vendo o tempo e o fim da humanidade, viendo todas las cosas llegando a su final. vendo todas as coisas chegando ao seu final. Dice el profeta, estamos llegando al final de la crisis nacional. Disse o profeta que estamos chegando ao tempo da crise nacional, De la crisis de política, a crise política, de la crisis económica. das crise econômica. Dice, hay crisis por todas partes. Existem crise por todas as partes. Mire nuestro país, Veja nosso país, sucumbido en la corrupción, sucumbindo pela corrupção, en la crisis na crise política, política, económica, econômica, financiera, financeira, cultural, cultural, religiosa. Hay religiosa. crisis por todo lugar. Existe crise por todo lugar. El profeta hablaba O profeta falava que hay crisis hasta en el hogar. que existe crise até no lar. Hay crisis en las parejas, en los matrimonios. Existe crise até nos casais, nos casamentos. Estamos llegando al fin o al final de Estamos todas chegando las ao cosas. fim ou ao final de todas as coisas. Pero quiero decirte, Mas quero lhe dizer, la Biblia dice, a Bíblia disse, Jesucristo sigue siendo el mismo. Jesus Cristo segue sendo o mesmo. La sociedad ha cambiado. A sociedade tem mudado. La civilización ha cambiado. A civilização tem mudado. Somos otras personas. Somos outras pessoas. Ve, ahora cargamos celular en la mano. Agora carregamos o celular na mão. Hace 20 años atrás no era así. Como 20 anos atrás não era assim. Ve, y vivimos una era tecnológica. Nós estamos numa era tecnológica. Mas Jesucristo Mas Jesus es Cristo el mismo Dios de siempre. é o mesmo Deus de sempre.
Él no ha cambiado en nada. Ele não tem mudado em nada. Usted y yo hemos cambiado, la raza humana ha cambiado, Você tem mudado, a raça humana tem mudado, mas Cristo no ha cambiado en nada. mas Cristo não tem mudado em nada. Fíjense, hemos tenido 2 grandes guerras mundiales Veja, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais y vamos para la tercera. e vamos para a terceira. Si usted busca por allí información, Se você buscar por ali informação, usted va a encontrar você vai encontrar, que ya presidentes del mundo como el de Rusia, porque já os presidentes do mundo, como o da Rússia, él claramente habla, ele claramente fala: estamos dispuestos a una tercera guerra mundial. estamos dispostos a uma terceira guerra mundial. Y dice, y hasta se atrevió a decir E até se atreveu a dizer que la tercera guerra que mundial a terceira guerra mundial va a ser en el continente americano. vai ser no continente americano. Sea donde sea, Seja onde seja, habrá una tercera guerra mundial, haverá uma terceira guerra mundial, pero será la última, mas será a última, porque en esta porque nessa no dejará ni raíz ni rama, dice las escrituras. não ficará nem raiz nem ramo, disse as Será la Escrituras. segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Será a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Es el fin, mi hermano. É o fim, meu irmão. Todo está llegando a su final. Tudo está chegando ao seu final. Mire, hasta el pecado Veja, até o pecado ha sido legalizado. tem estado legalizado. Han legalizado la marihuana, Tiveram legalizado La droga. a maconha, a droga. han legalizado las bebidas alcohólicas. Tem se legalizado a bebida alcoólica, Usted sabe el agua que pajarito no toma. a água que o passarinho não toma. La han legalizado. Tem legalizado. Han legalizado los matrimonios del mismo sexo. Tem se legalizado os casamentos do mesmo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Homem com homem, mulher com mulher. Yo nunca, en tiempos atrás eso no existía. Eu nunca, veja, em tempos atrás isso não existia. Ahora usted lo ve legalizado Agora você vê legalizado como algo normal. como algo normal. Yo recuerdo las palabras del profeta Isaías. Eu lembro das palavras do profeta Isaías. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Ai daquele que diz o bom diz mal e ao mal diz bom. Hay de aquel Ai daquele ¿ve? Que a lo amargo le dice dulce. que ao amargo disse que é doce. Y esto es lo que estamos viviendo. E isso é o que estamos vivendo. Es el mundo al revés. É o mundo ao reverso. ¿Ve? Pero es el mundo llegando a un colapso. Mas é o mundo chegando a um colapso. Es el mundo llegando a su final. É o mundo chegando ao seu final. La religión está llegando a su fin. A religião está chegando ao seu fim. Yo, mientras leía este mensaje, E eu, enquanto lia essa mensagem, yo pensaba, eu pensava, mire, antes para usted ver una mujer, un hombre desnudo, mal vestido en la calle, que antes para você ver um homem Mal nu ou vestido. mal vestido na rua, mira, usted tenía que ir a un club nocturno. você tinha que ir a um clube noturno. Hoy ya no es así. Hoje já não é assim. Basta que usted salga a las calles Basta que você saia na rua, y usted va a ver hombres y mujeres desnudos en las calles, você verá homens e mulheres nus nas ruas, mal vestidos. mal vestidos. Antes Antes no era así, não era assim, pero ya se ha legalizado. mas já se tem legalizado. Y es tanto E é tanto que hoy en día que hoje em dia se ve se vê como que fuera algo normal. como que fora algo normal. Pero quiero decirte, Mas eu quero lhe dizer, no es normal não é normal que un hombre que um homem o una mujer ou uma mulher salga a la calle vai à rua con ropa interior. com roupa interior. Eso no es normal. Isso não é normal. En ese hombre o en esa mujer Nesse homem e nessa tiene mulher que haber alguna deficiencia mental. tem que ter alguma deficiência mental. Porque en la Biblia Porque a Bíblia, yo conozco un hombre eu conheço um que homem andaba desnudo, que andava nu, pero vivía mas vivia en el cementerio. no cemitério. ¿Y sabe quién era? Sabe quem era? Era un loco. Era um louco. Estaba endemoniado. Estava endemoniado. 2000 demonios poseían su cuerpo. 2000 demônios possuía seu corpo. Por eso que él actuaba de esa manera. Por isso que ele atuava dessa maneira. Pero antes, para usted ver una mujer desnuda, Mas antes, para você ver uma mulher nua, tenía que ir a un club.
tinha que ir a um clube. Hoy la ves en las calles Hoje você vê nas ruas y hasta en las e iglesias até nas igrejas mal vestida mal vestida y afirman e afirmam que tienen el Espíritu que Santo. tem o Espírito Santo. Yo no entiendo Eu não entendo cómo una persona como uma con pessoa el Espíritu Santo com o Espírito anda Santo de esa manera. anda dessa maneira. Porque en el endemoniado que estaba en Gadara, Porque o demoniado que estava em Gadara, él tenía una legión de demonios. ele tinha uma legião de demônios. Mas cuando Cristo llegó, Mas quando Cristo chegou, los demonios salieron de os él. demônios saíram dele Y él luego fue y se vistió. e ele logo foi e se vestiu. Porque Cristo, Porque Cristo, ¿qué hace él? o que ele faz? Toma el hombre Toma o homem y le devuelve su mente cabal. e devolve a ele a sua mente cabal, Porque él estaba fuera de sí. porque ele estava fora de si. Hace apenas 100 años atrás, Faz apenas 100 anos o atrás, quizás menos, quizás unos 70 años, ou 60 talvez años, uns menos 60 anos, 70 anos, las mujeres no vestían así. as mulheres não se vestiam assim. Y ustedes pueden preguntarle a las mujeres más antiguas, más E viejas, vocês podem perguntar às mulheres mais antigas, mais velhas, decirle, mira mi abuela, veja minha avó, es cierto que las mujeres andaban con licras, con pantaloncitos cortos cuando tú eras niña. é certo que as garotinhas andavam com shorts curtos Y ella le va a decir, no, e ela vai dizer, não, eso no se veía, isso não se via, eso no era normal, isso não era normal, eso era un escándalo en aquellos isso era um años. escândalo naqueles anos. Mas hoy Mas hoje están en las iglesias está nas igrejas y hasta son predicadoras. e até são pregadoras. ¿Qué es? O que é isso? Es un colapso, É um colapso, es una crisis, é uma crise, es el fin de los tiempos, é mi o hermano. fim dos tempos, meu Es la irmão. segunda venida de Cristo el É a Señor. segunda vinda de Cristo, Senhor. Pero quiero decirte, Mas quero lhe dizer, bendito sea el nombre del Señor. bendito seja o nome do Senhor. Cristo dijo en San Lucas 21, 28, Cristo disse em São Lucas 21, 28, cuando veas todas estas cosas acontecer, quando verem essas coisas acontecerem, todos estos escándalos, todos esses escândalos, la tierra temblando, a terra el tremendo, mar levantándose, o mar se y levantando, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. o coração dos homens desfalecendo de temor. Cristo dijo, Cristo disse, levantad vuestras cabezas a los cielos, Cristo disse, levantai vossas cabeças aos porque céus, vuestra redención está cerca, porque dijo a el nossa Señor. redenção está próxima. Somos gente favorecidas. Somos gentes favorecidas, Somos gente, mi hermano, que por la divina gracia de Dios somos gentes que pela divina graça de Deus nos ha tocado vivir nos tem tocado viver en el mejor de los no tiempos. melhor dos tempos, Ver ver la segunda venida, la gloriosa venida de Verás- Cristo el Señor. a segunda vinda, a gloriosa vinda do Cristo Senhor. Y el profeta habla y tenemos crisis en el hogar, O profeta fala que nós vamos ter crises no lar, tenemos crisis en la iglesia, que temos crises no lar, temos crises na igreja, crisis política, crises política, crisis de todas partes, crise de todas as partes, porque estamos llegando al fin. porque estamos chegando ao fim. Dice el hermano Branham, Disse o irmão Branham, era difícil era difícil la delincuencia en aquellos años. a delinquência naqueles anos. Era difícil conseguir un ladrón, un malandro. Era difícil conseguir um ladrão, um malandro. Hoy en día, Hoje em dia, el menos que usted piensa o melhor que você pensa, es malandro, o que você menos pensa é um malandro, es un ladrón. é um ladrão. Usted tiene que estar pendiente, Você tem que estar prestando atenção, ¿ve? Porque es el fin, mi hermano. porque é o fim, meu irmão. ¿Ve? Antes los muchachos salían a la calle a trabajar en el campo con sus padres. Antes, os garotos saíam à rua trabalhar no campo com seus pais. Salían a ayudar a sus padres. Saíam para ajudar seus pais. Y las muchachas se quedaban en casa ayudando a lavar y a cocinar a su mamá. E as garotinhas ficavam com a sua mãe ajudando a lavar e a cozinhar. Hoy Hoje, los muchachos os garotos ni estudian nem estudam, ni trabajan. nem trabalham. Y las muchachas E as garotas ni lavan nem lavam ni cocinan. e nem cozinham. Nosotros decimos allá en Venezuela, E nós lá dizemos na Venezuela. es que en Venezuela sabe que las arepas son redondas. Você sabe que lá na Venezuela as arepas são redondas. Bueno, las muchachas allá Bem, as garotas de lá, que no saben hacer nada, que não sabem fazer nada, las arepas as arepas le quedan cuadradas, ficam quadradas. porque ni siquiera saben hacerlas redondas. Porque nem sequer sabe fazer redonda. Y un muchacho, E o garoto, y yo le digo a ellos, mira, ni te atrevas a casarte con una muchacha así, e eu digo, nem se atreva a se casar com uma moça assim. porque usted lo que va a tener es un dolor de cabeza. Porque o que você vai ter é dor de cabeça. No lava, Não lava,
porque no sabe lavar. porque não sabe lavar. Pero mujer, ahí está la lavadora, la máquina. Mas mulher, aí está a lavadora. Y ella dice, máquina. pero yo no sé cómo es aquí. Mas eu não sei como é que faz aqui. Ni eso sabe. Nem isso sabe. ¿Ve? La cocina A cozinha, tampoco le gusta. a cozinhar ela não gosta. Y limpiar, barrer, E limpar, varrer, le da alergia. lhe dá alergia. Entonces, Então, yo le digo, muchacho, eu digo, garoto, no te atrevas a casarte con esa muchacha. não se atreva a casar com essa garota. Porque tú vas a ser el esclavo de la casa. Porque você vai ser o escravo da casa. Sí, hermano. Pero ahora, tome usted un celular. Mas agora você tome um Lo celular. que hablamos la vez pasada, ¿recuerda? Ve, ajá, menos mal que ahí algunos se acuerdan. Ah, Y póngale un celular en la mano. e ponha um celular na mão. Ve. Y eso sí, déjala tranquila. E isso assim, deixa ela tranquila. ¿Tú sabes a qué hora están ellos mandando, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es? Los WhatsApp, el Estado, poniendo cositas a las 3 de la mañana. Você sabe até que horas ela fica mandando status no WhatsApp ou qualquer coisa assim? El Até Estado as- que ponen en el WhatsApp. O status que põe no WhatsApp até Bem. as 3 da manhã. Y usted cuando va a llegar a las 12 del día, E você quando vai, a las 12 del día usted llega a su casa. você chega a meio-dia na sua casa Fulano e fulano está dormido. tá dormindo. Claro. Claro. Y después dice, hermano, es que el día no me alcanza. Irmão, porque o dia não me alcança. ¿Qué te va a alcanzar si te para a la 1 al mediodía? Como é que quem vai te alcançar se você paga acorda meio-dia? Ve, no le alcanza nada, hermano. Não vai alcançar Esa es la nada. generación la que estamos viviendo, mi Essa é a hermano. geração na qual estamos vivendo. Ve, una generación tecnológica. Uma geração tecnológica. Ve, y ellos entonces son esa clase de muchachos que no lavan, no planchan, no trabajan, no estudian. Eles são essa classe de garotos que não lavam, não plantam, não trabalham, não estudam. Y papá y mamá consienten eso. E o papai e a mamãe consentem nisso. Por eso el índice de delincuencia, Por isso o índice de delinquência. ¿ve? Eso es lo que está pasando, mi Isso é hermano. o que está acontecendo. El profeta decía O profeta que dizia antes, cuando había en la familia un muchacho de esa manera, que antes, quando havia na família um garoto dessa maneira, se reunía la familia a família se reunia y oraban junto al Señor. e oravam juntos ao Senhor. Señor, ten misericordia de él, Senhor, tem misericórdia ten dele. misericordia de Tem ella, misericórdia dela. ayúdalo por favor. Ajuda-la, No ajuda deje ela, que el por diablo favor. tome a él. Não deixe que o diabo tome ela. ¿Ve? Y ellos se reunían a orar a favor de aquella E persona. eles se reuniam para orar a favor daquela pessoa. Hoy ya no tienen tiempo. Hoje já não tem tempo. Papá y mamá no tienen tiempo para orar por sus hijos. Papai e mamãe não tem mais tempo para orar para os seus Y yo filhos. digo una cosa, E eu digo uma coisa. si usted no ora por sus hijos, ¿quién va a orar por Se ellos? você que não ora por seus filhos, quem vai orar por eles? Es usted el que debe orar por sus hijos, mi É hermano. você que tem que orar pelos seus filhos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. ¿Ve? Ahí está esa cosa allí. Aí está essa coisa aí. Y el profeta dice, hasta eso está llegando a su E final. o profeta disse que até isso está chegando ao seu final. ¿Ve? Y tenemos todas estas crisis avanzando. E temos todas essas crises avançando. ¿Ve? ¿Y qué está sucediendo? E o que está acontecendo? ¿Ve? Ellos se están ligando con las cosas del mundo. Eles estão se ligando com as coisas do mundo. Mira, mi hermano, si hay un tiempo en que tenemos una iglesia apagada, fría, es este tiempo, mi hermano. Irmão, vejam, se existe um tempo onde a igreja está apagada, fria, este é o tempo. Yo hablaba con un hermano, con un pastor, Eu falava com um irmão, com um pastor, el pastor Kelly, usted lo conoce. o pastor Kelly, vocês conhecem. Y él me decía, mire, pastor, Ele dizia, veja, pastor, esto no ha sucedido solamente aquí. isso não tem acontecido somente aqui. Hasta en Canadá sucede esto. Isso no Canadá também acontece. ¿Ve? La mayor lucha que tienen los ministros A maior luta que tem os ministros es justamente con la crisis en la iglesia. é justamente com a crise na igreja. Pero mi hermano, Mas meu irmão, dice el hermano Brana, él nos aconseja en este mensaje. disse o irmão Brando, ele nos aconselha nessa mensagem. Él nos aconseja en este mensaje Ele nos aconselha que hay una nesta manera de mensagem acabar con esto. que existe uma maneira de acabar com isso. Porque nuestro Dios Porque nosso Deus no es un Dios solamente de historia. não é um Deus somente de Él história. es un Dios profético. É um Deus profético.
y la manera de acabar con la crisis E a maneira de acabar com as y con crises toda esta situación adversa, e com contraria, toda essa situação adversa contrária es llamar a Dios, é chamar a es Deus, suplicar a Dios. é suplicar a Y el Deus. Dios de la historia E o Deus da história se hará presente en este tiempo, se mi fará hermano. presente nesse tempo, meu irmão. En el momento crítico, No momento crítico, en el momento que usted lo necesite, no momento que você necessitar, Él estará presente. Ele estará presente. Hermano Branham dice, Dios solo quiere un corazón sincero, O irmão Branham disse, Deus só quer um coração sincero, un corazón contrito y coração humillado. contrito e humilhado. El Señor no O despreciará. Senhor não desespera, não despreza. Aleluya. Ve, ahora, dice el hermano Branham aquí, Agora disse o irmão Branham aqui, para avanzar un poco más aquí, para avançar um pouco mais. dice él, hablando aquí, Ele falando aqui, él dice, ahora puedo pensar agora posso pensar en el pueblo de Israel. no povo de Israel. Dice él, cuando Israel estaba siendo esclavizado por los egipcios. Disse que quando Israel estava sendo escravizado pelos egípcios, Y dice el profeta de Dios e disse o profeta de Deus que el látigo egipcio era duro. El látigo o chicote egípcio era duro, era fuerte en las espaldas de aquellos hombres. era forte na costa daqueles homens. Era duro. Era duro. Servir a los egipcios era duro. Servir aos egípcios era duro. Y él dice, y puedo pensar en Israel. E ele disse, eu posso pensar em Israel. Y ahí en Israel estaba un hombre llamado Aram, E ali estava em Israel um homem chamado Anrão, con su mujer Jocabed. com sua mulher Joquebede. Y Aram E Anrão, llegaba de la jornada del día e ele chegava da jornada do dia, con las espaldas abiertas com as costas abertas, y aquel dolor e aquela dor, y aquella angustia. e aquela angústia. Y ahora entra en la escena el hermano Branham E agora o irmão Branham entra em cena. y dice, y puedo ver, E ele disse, eu posso ver. y dice más, y puedo escuchar. E ele depois diz, eu posso escutar. Aleluya. Entonces cuando ella le dice a su esposo, Que quando ela diz ao seu esposo, habrá algo para hacer. haverá algo para fazer? ¿Cuándo irá a acabar esto? Quando isso irá se acabar? Y dice el profeta que ella iba y tomaba una toallita E disse o profeta que ela ia e tomava uma toalhinha y venía a curar las heridas de la espalda de su esposo. e vinha curar as feridas das costas do seu esposo. Y ella lloraba al ver las espaldas de su marido abiertas con los látigos. E ela chorava ao ver as costas do seu marido aberta com E dizia, aquelas "Hasta quando, chicotadas. ¿Hasta cuándo?", Ela decía ella. dizia, até quando ela dizia. Y ella estaba angustiada. E ela estava angustiada. Y ella lloraba. E ela chorava. Lloraba. Chorava. Y de repente Arán decía, mi amor, quédate aquí. De repente Arão dizia, meu amor, fica aqui. Voy ahí arriba a orar un momento. Eu vou ali subir em cima, orar um momento. Cansado como estaba. Cansado como estava. Adolorido como estaba. Dolorido como estava. Él tenía deseo de orar. Ele tinha desejo de orar. Tenían más de 400 años Tinha mais de 400 anos. sin una oración contestada. Sem uma oração contestada. No había oración contestada por más de 400 Não años. havia oração contestada por mais de 400 anos. Y ellos estaban angustiados. E eles estavam angustiados. Y él oraba al Señor. E ele orava ao Senhor. Él suplicaba al Ele Señor. suplicava ao Senhor. Por favor, Dios mío. Por favor, Deus meu. ¿Hasta cuándo? Até quando? Y dice el profeta de Dios E disse o profeta de Deus. que pareciera que él hablaba al viento. Que parecia que como se ele falasse ao vento. No había respuesta alguna. Não tinha nenhuma resposta. Pero él era un cristiano de verdad. Mas ele era um cristão de verdade. Porque él sabía. Porque ele sabia. Dice el profeta, él tenía una fe encendida en su corazón. Ele tinha uma fé incendiada em seu coração. Que a pesar que Dios estaba en silencio. Que apesar que Deus estivesse em silêncio. Pero Dios era real. Mas Deus era real. Él sabía, algún día Él va a contestar mi Ele oración. disse, dia Deus vai contestar a minha oração. Y por años y años E y por años. anos e anos e anos. Él oraba la misma cosa. Ele orava a mesma coisa. Y ya era un viejo. E ele já era velho. ¿Ve? Estaba cansado. Estava cansado.
Ya habían tenido 2 hijos, já tinha 2 filhos, a Aarón Arão y María. e Maria, Y él seguía orando al e ele Señor. seguia orando ao Senhor. Y dice el profeta de Dios E disse o profeta de Deus que este hombre cansado, que esse homem cansado, anciano, ancião, estaba llorando un día estava chorando um dia, con su espalda rajada. com suas costas rachadas. Y él iba a lo alto a orar otra vez. E ele ia ao alto orar outra vez. Y entonces él se metió, dice el profeta, en una oración profunda. Então disse que ele se meteu em uma oração profunda. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Dice el hermano Branham por aquí Disse o irmão Brana por aqui que él entró en una oración profunda. que ele entrou em uma oração profunda. Y mientras oraba el Señor, E enquanto orava ao Senhor, y mientras suplicaba, e enquanto suplicava, con aquel dolor en su espalda, com aquela dor nas suas costas, viendo cómo los jóvenes lo golpeaban, vendo como os jovens lhe golpeavam, aquellos capataces egipcios aqueles capatazes egípcios, no tenían misericordia de eles los não hebreos, tinham misericórdia dos hebreus. y los golpeaba y los golpeaban. E golpeava e golpeava. Ellos eran esclavos. Eles eram escravos. El diablo, O diabo, cuando esclaviza a una persona, quando escraviza uma pessoa, no le tiene misericordia, mi hermano. não tem misericórdia, irmão. Mientras aquel hombre Enquanto aquele homem, le sirve mejor al diablo en el mundo, ele serve melhor ao diabo no mundo, peor le paga el diablo, mi hermano. pior o diabo lhe paga. Ve, y ahí estaban ellos E ali estava en eles esclavitud. na escravidão. Mira, mi hermano, la esclavitud Veja, meu irmão, a escravidão no te da derecho alguno. não te dá direito nenhum. Usted solamente se convierte Você somente se converte en un gobernado. e um governado. Tienes que obedecer. Você tem que obedecer. Hay personas que son esclavas. Existem pessoas que são escravas. Esclavas, mi hermano, de pornografía, Escravos, meu irmão, da pornografia, de las drogas, da droga, del licor, dos del licor, cigarro, do cigarro, de mujeres, das mulheres, de la internet, da del internet, Facebook, do Facebook, del Instagram. do Son Instagram, esclavos são escravos. y no pueden despegarse de E eso. não podem se soltar disso. Pero yo quiero decirte, Mas eu quero lhe dizer, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. ¿Ve? Si hay una forma de liberarse de la esclavitud, Sim, existe uma forma de se libertar da escravidão. si hay una forma de ser libre, Existe uma forma de ser livre. y la tiene Jesucristo. E Jesus Cristo tem essa forma. Aleluya. Y dice el profeta de Dios E disse o profeta de Deus que aquel hombre que aquele homem ya era anciano já era ancião. y él subió, E ele subiu. ¿ve? Y a orar. E subiu a orar. Y mientras estaba orando, E enquanto estava orando, en una oración profunda, em uma oração profunda, mientras oraba, enquanto orava, dice el profeta del Señor disse o profeta do Senhor que de repente que de repente un ángel apareció um anjo lhe apareceu en una esquina em uma esquina. y él frotó sus ojos. Ele coçou seus olhos. Y cuando miró, Quando olhou, era un ángel era um anjo con una espada desenvainada en la mano. com uma espada desembainhada na mão. Y lo miró E ele olhou y le dijo, e lhe disse: ve, tú vas a tener otro hijo. Você vai ter outro filho. Y ese hijo E esse filho será el libertador de tu pueblo. será o libertador do teu povo. Aleluya. Dice el profeta, él oró. E disse o profeta, ele orou. Y la oración E a oração, en el momento determinado no momento determinado, recibió la respuesta. recebeu a resposta. ¿Cuántas veces usted no ha orado Quantas vezes você não tem orado y ha orado por alguna e cosa tem orado por alguma coisa y aún no ha recibido la e respuesta? ainda não tem recebido a resposta? Pues no te canses de orar. Mas não te canses de orar. Así como Dios te tiene paciencia, Assim como Deus tem paciência contigo, esperando que tú te arregles, esperando que você se ajeite, ten paciencia con Dios también. tenha paciência com Deus também. En el momento menos indicado, No momento indicado, Dios dará la respuesta a tu oración, mi Deus dará hermano. resposta à tua oração. Aleluya. Y el Señor y el ángel le dijo, E o Senhor, o anjo, el ángel le dijo, o anjo lhe disse: ve, tú vas a tener un hijo você vai ter um filho y él será el libertador. e ele será o libertador. Ya Dios lo había dicho. Já Deus já havia falado. Cuando Dios habló con Abraham, Quando Deus falou com Abraão, le dijo a Abraham, disse a Abraão: tú vas a tener una descendencia você vai ter uma descendência y ellos serán esclavos. e eles serão escravos.
Pero en mi tiempo, mas no meu tempo, ellos serán libertados. eles serão libertos. Yo le enviaré un libertador. Eu enviarei um libertador. Cuando Dios hablaba con Abraham, Quando Deus falava com Abraão, pensaba en Moisés. pensava em Moisés. Porque Moisés Porque Moisés vino a ser libertador de Israel. veio a ser o libertador de Israel. Aleluya. Y yo quiero decirte E eu quero lhe dizer que Jesucristo que Jesus Cristo vino a ser para nosotros veio ser para nós nuestro libertador. nosso libertador. Porque yo quiero decirte también Porque eu quero lhe dizer também que usted y yo que você e eu éramos esclavos. éramos escravos. ¿Esclavos de qué? Escravos de quê? Esclavos del pecado. Escravos do pecado. Y Cristo vino E Cristo veio para liberarnos. para nos libertar. ¿Sabe usted lo que es liberar? Você sabe o que é libertar? No es cargar una Biblia. Não é carregar uma Bíblia. No es venir a la iglesia. Não é vir à igreja. No es cargar una falda larga. Não é Un cabello largo. uma saia longa, Eso um no cabelo es longo. libertad. Isso não é liberdade. Porque hay mucha gente así Porque muita gente é assim, que tiene la Biblia en la mano que tem a Bíblia na mão y son esclavos. e são escravos. Que tienen faldas largas y Que son tem esclavas. saias longas e são escravos. ¿Ve? Eso no significa que son libres. Isso não significa que são livres. Porque la libertad que yo te hablo Porque a liberdade que eu lhes falo es la libertad del é alma. a libertação da alma. ¿Ve? Y cuando tu alma queda libre, E quando sua alma fica livre, tu espíritu y tu cuerpo quedan seu libres. espírito e seu corpo fica livre. Aleluya. ¿Ve? Él vino a libertarnos, mi hermano. Veja, ele veio a nos libertar, meu irmão. ¿Me están entendiendo? Você está entendendo? Muy bien. Entonces fíjense, Então vejam, ahora agora, dice el profeta de Dios disse o profeta de Deus, que ellos recibieron a Moisés que eles receberam a Moisés. y Moisés, E Moisés, ya Arán y Ya. Jocabé, já Amorão e Joquebede, los padres de os Moisés, pais de Moisés, sabía quién era ese niño. já sabiam quem era esse garoto. Por eso que allí en el libro de Hebreos, Por isso que ali no livro de Hebreus, voy a leer para ustedes, vou ler para vocês, en el capítulo 11 no capítulo 11 del libro de Hebreos, do livro de Hebreus, en el verso 23. no versículo 23. El hermano puede leer para ustedes allí. Hebreos capítulo 11, verso 23. Fíjense lo que dice allí. Hebreos capítulo 11. Versículo 23, capítulo 11, verso 23. Capítulo 11, versículo 23. ¿Qué dice allí? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, Ujú. porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe hicieron tal cosa. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se. Por la fe. Pela fé, ¿Ve? Hicieron, no temiendo, dice la Biblia, el decreto del rey. eles não temeram o decreto do rei. ¿Cuál era el decreto de Faraón? Qual era o decreto de Faraó? Mata todos los... Porque Faraón Porque Faraó sabía sabia que el tiempo, que o tempo se escuchaba un rumor se escutava um rumor entre el pueblo de Israel. entre o povo de Israel. Viene un libertador, Vai vir um libertador. viene un libertador. Vai vir um libertador. Así como el diablo está escuchando un rumor hoy, Assim como o diabo está escutando um rumor hoje. Cristo viene, Cristo vem. Cristo viene. Cristo vem. Ellos estaban escuchando que venía un Eles libertador, estavam escutando que vinha um viene libertador. un libertador. Vem um libertador. Y Faraón, E Faraó, ungido por el diablo, ungido pelo diabo, mandó a matar a los niños, mandou matar os garotinhos. contrató 2 parteras hebreas Contratou 2 parteiras hebreias. y le dijo, E disse: vayan allí, vá ali. cuando usted vea a las mujeres dar a luz, las mujeres hebreas, Quando você vê as mulheres hebreias dar à luz, si es varón, se é homem, mata a ese hombre, mate-o. mata a ese niño. Mate esse garoto. Ve, mas si es mujer, si es sexo femenino, Mas se é sexo feminino, déjala vivir. deixe ela viver. ¿Ve? Y entonces, ¿qué pasó? Mas então o que aconteceu? La Biblia dice que aquellas mujeres, A Bíblia disse que aquelas mulheres, temiendo a Dios, temendo a Deus, no hicieron tal cosa. não fizeram tal coisa. ¿Ve? Y cuando Faraón preguntó, E quando o Faraó perguntou: ¿por qué ustedes no han hecho lo que le dije? por que vocês não fizeram o que eu disse? Ellas dijeron, Elas disseram: lo que pasa o que acontece
que las cristianas que as cristãs no son como las mundanas, não são como as mundanas, que las mujeres hebreas que as mulheres hebreias no son como las não egipcias. são como as egípcias. Ve, las mujeres hebreas, As mulheres hebreias, las cristianas, as cristãs, son fuertes, são fortes, sólidas. sólidas. Ve, ella no hace una cosa de esta. Ela não faz uma coisa Las dessa. cosas del mundo no. Uma coisa do mundo não. Ve, y dice la Biblia E disse a Bíblia que por esta cosa que por essa coisa Dios bendijo la familia de estas mujeres. Deus abençoou a família dessas mulheres. Usted le hace un bien a los hijos de Dios, Se você faz um bem aos filhos de Deus, usted tendrá su recompensa. você terá sua recompensa. Entonces, ¿qué pasó? Então, o que aconteceu? La Biblia dice A Bíblia disse que Arán y Jocabed que Arão e Joquebede no temieron el decreto del rey. não temeram o decreto do rei, No tuvieron ningún temor não tiveram nenhum temor y escondieron al niño. e esconderam o garotinho. Pero ya no pudiendo esconderlo más, Mas já não podendo escondê-lo mais, entonces lo enviaron então enviaram en una arquilla en el río uma arquinha no rio y fue a parar en el palacio del e faraón. foi parar no palácio de Faraó. Faraón buscaba matar a ese niño, E Faraó buscava matar esse garotinho, pero Dios cegó al faraón. mas Deus cegou a Faraó. Y Faraón ahora estaba alimentando y vistiendo a aquel niño que le estaba E persiguiendo. Faraó agora estava alimentando e vestindo esse garotinho que ele estava perseguindo. Porque cuando el diablo iba, Porque quando o diabo ia, ya Dios venía de regreso. já Deus já vinha voltando. Porque jamás el diablo Porque jamais o diabo podrá con la simiente real de Dios. poderá com a semente real de Deus. Aleluya. Aleluia. Fíjese, cuando estuvieron allí, Vejam quando eles estiveram ali, Moisés creció. Moisés cresceu. Y en el verso 24 del libro de Hebreos, capítulo 11, E no verso 24 de Hebreus, capítulo 11, dice la Biblia disse a Bíblia que por la fe, que pela fé, Moisés, Moisés, hecho ya grande, sendo já grande, rehusó recusou llamarse hijo ser chamado filho de la hija de Faraón. da filha de Faraó. Moisés dijo, Moisés disse, cuando ya era un hombrecito, ya era quando grande, já era um homem grande, yo no quiero ser eu não quero ser un egipcio. um egípcio. Yo no soy egipcio. Eu não sou egípcio. Yo no quiero ser un mundano. Eu não quero ser um mundano. Yo quiero ser un cristiano. Eu quero ser um cristão. Rehusó. Recusou. Dijo, no me llamen egipcio. Não me chamem de egípcio. No soy egipcio. Não sou egípcio. Yo soy un hebreo. Eu sou um hebreu. Aleluya. Y Moisés E Moisés estaba candidateado estava sendo candidatado para ser el próximo faraón. para ser o próximo faraó. Pero mire lo que dice Mas veja o que disse. el siguiente versículo. O versículo seguinte. Escogiendo Escolhendo Moisés, Moisés escogiendo antes antes ser maltratado con el pueblo com de o Dios povo de Deus que gozar. do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Ajá. ¿Ve? Vê? Es una escogencia. É uma escolha. Y él escogió E ele escolheu ser maltratado. ser maltratado. Él estaba en el palacio Ele estava no palácio como un rey. como um rei, ¿Ve? Pero despojó de aquello. mas ele se despojou daquilo. ¿Ve? Y se fue allá a donde estaban los a batir charco con los hebreos. Eles foi ali onde estava o charco com os hebreus. ¿Ve? Escogió aquello. Ele escolheu aquilo. ¿Por qué? Por quê? El verso siguiente, O versículo seguinte, verso 26. verso 26. Teniendo Tendo por mayores riquezas por maiores riquezas el vituperio de o Cristo vitupério de Cristo do que os tesouros do de los Egito, egipcios. Aleluya. ¿Por qué? porque tinha em vista a recompensa. Aquí dice, porque tenía puesta la mirada en la recompensa, Porque tinha colocado seus olhos na recompensa, en nessa el tradução, galardón. no galardão. Él tenía sus ojos, ya él estaba consciente Ele já estava consciente que Dios lo había llamado para un que propósito. Deus lhe havia chamado para um propósito. Y yo pregunto en esta noche, E eu lhe pergunto nessa noite, ¿está usted consciente que Dios te llamó para un você propósito? está consciente que Deus lhe chamou para um propósito? ¿Y cuál es el E propósito? qual é o propósito? ¿Sabe usted cuál es el Você propósito de tu sabe qual é existencia? o teu propósito de existência? Ah, sí, hermano, yo tengo que estudiar, Sim, irmão, tenho que estudar, tengo que trabajar, tenho que trabalhar, porque si no me muero de hambre. porque senão eu morro de fome. ¿Y el alma qué? E a alma o quê? ¿Y tu vida qué? E a tua vida o quê? ¿Ve? Mira, el propósito de nosotros aquí, Veja, o propósito de nós aqui, de tu vida y de mi vida, de tua vida e de minha vida, es
La Biblia dice A Bíblia disse que fuimos creados que fomos criados para alabanza de la gloria de para Dios. o louvor da glória de Deus. Ese es un real propósito. Esse é o real propósito. Solo que el diablo Mas só que o diabo distorsionó la cosa distorceu as coisas y te hizo pensar que no era así. e te fez pensar que não é assim. Te hizo pensar que Dios está en segundo plano, Não te fez pensar que não está, que você que não está, Dios está en un segundo plano te fez pensar que Deus está em segundo plano, y que el trabajo está primero é que o trabalho está y que el primeiro estudio está primero e que o estudo está y primeiro que allá la mujer es primero. e que lá a mulher é primeiro, Pero no es así. mas não é assim. Primero es Dios. Primeiro é Deus Ve, en la vida tuya. na tua vida, Es más, tu vida mas tua vida no te pertenece. tua vida não te pertence, Le pertenece a Dios. te pertence a Deus. El día que Dios decida, O dia que Deus decidir, hasta ahí vas a llegar. até aí você vai chegar. No va a valer médico. Não vai ter médico, No va a valer dinero. não vai ter No dinheiro, va a valer medicina não vai alguna. ter medicina Porque alguma. Dios escogió ese día. Porque Deus escolheu esse dia. Porque no somos dueños de nuestras Porque vidas. nós não somos donos de nossas Nuestras vidas. vidas Nossas vidas tienen un dueño. têm um Y dono. es el Señor E é o Jesucristo. Senhor Jesus El Cristo, dueño de nuestras o vidas. dono de nossas vidas. Aleluya. Aleluia. Entonces fíjate. Então vejam. Y pues Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Então Moisés se recusou a ser chamado de filho de Faraó. Y dice la Biblia más. E disse a Bíblia mais Que por la fe que pela fé dejó Egipto. deixou o Egito, No temiendo la ira não temendo a ira do rei. del rey. ¿Por qué? Por quê? Porque se sostuvo. Porque ficou firme, ¿Qué más dice? como vendo o invisível. Como viendo al invisible. Como vendo o invisível. Viendo a Cristo. Vendo a Cristo. ¿Ve? Y se sostuvo. E Y no le se importó susteve. la ira del rey. Ele não se importou a ira do rei. Y ellos salieron E eles saíram rumbo rumo a una tierra prometida. a uma terra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Uma terra que emana leite e mel. Aleluya. Y iban en camino. E iam ao caminho. Y cuando iban en camino, E quando iam ao caminho, resulta resulta que de frente que de frente tenían el mar rojo. tinha o mar vermelho. Y a los lados E aos lados, el desierto. o deserto. Y detrás E atrás, Faraón. Faraó. Y a simple vista E a simples vista parece un fracaso. parecia um fracasso. Parece que Dios es un mal estratega. Parece que Deus é um mau estrategista. Parece que es un mal estratega. Parece Porque- que Deus é um mau estrategista. ¿Cómo vas a sacar a tu pueblo tan feliz que iba? Porque como você vai tirar o seu povo tão feliz que ia Y lo vas a llevar a arrinconarlo, e vai a a una a trampa. deixar ele num canto ali atrapalhado, ¿Ve? ¿Y qué es eso? num problema? O que é isso? Y dijo, y el pueblo comenzó a clamar E disse, o povo começou a clamar y comenzó a quejarse. e começou a se queixar. Para esto nos trajiste aquí, Foi Moisés. para isso que o Senhor nos trouxe aqui, Moisés. Mejor estábamos allá en Egipto. Melhor estava nós no Egito. Para eso nos trajiste aquí a la Foi iglesia. para isso que você nos trouxe aqui na Para igreja. eso nos trajiste aquí al culto. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui no culto. Mejor estábamos allá en la cantina. Era melhor estarmos ali Mejor no estábamos campo, allá en el na río. esquina, ali no rio. Ve, mira, mi hermano, yo no entiendo, Veja, meu irmão, eu não entendo, pero parece que los israelitas eran como masoquistas. mas parece que os israelitas eram como masoquistas. Ve. Ellos preferirían, Eles preferiam ve, el látigo o chicote que caminar con Dios. do que caminhar com Deus. ¿Y saben ustedes que hay personas así? E você sabe que existem pessoas assim? Que prefieren las cosas allá, Que- la droga, el inyectarse cosas, la bebida y todo aquello. Que preferem aquelas coisas de droga e se injetar bebida e tudo aquilo Ve. Antes que servir al Señor. antes do que servir a Deus? Pareciera una locura, Parece uma loucura, pero este es un mundo de locos. mas esse é um mundo de loucos. Pero fíjate, Mas vejam, quizás el diablo miró talvez o diabo olhou por esa cortina de enredos por essa cortina de enredos y quedó mirando e ficou olhando y dijo, e disse: están atrapados, eles estão pegos, eles estão em problema, atrapados, estão acorralados. acorralados. ¿Qué Dios es este O que Deus é esse que conduce a su pueblo que conduz o seu povo
y lo lleva a una trampa. e lhe leva a ficar encurralados. Y de una vez fue e inspiró a Faraón. E de uma vez foi e inspirou a Faraó. Y Faraón dijo, E Faraó disse: ¿qué es esto que he hecho yo? que é isso que eu estou fazendo? Vamos a seguir a estos hebreos. Vamos seguir esses hebreus. Y armó todo su ejército, E armou todo o seu exército, todos sus capitanes, todos os seus capitães, sus flecheros, seus flecheiros, todos fueron, todos foram. multitud, miles, Multidões, milhares e milhares, siguiendo al pueblo de Dios. seguindo o povo de Deus. Y los hallaron en el frente al Mar Rojo. E os acharam na frente do Mar Y Vermelho. el pueblo comenzó a temblar. E o povo começou a tremer. Moisés, Moisés, ¿para qué nos trajiste a este lugar? para que nos trouxesse a este lugar? No era eso que te decíamos, Moisés. Não era isso que estávamos te dizendo, No había Moisés? sepulcro allá para Não morir. havíamos sepulcros lá para morrer? Pero dice el profeta Mas disse o profeta que dentro de Moisés que dentro de Moisés había una llama de fe encendida, havia uma chama de fé encendida, ardiendo en su corazón. ardendo no seu coração. Él sabía Ele sabia que Dios lo había llamado con un que Deus propósito. lhe havia chamado com um propósito. Moisés sabía que él era el propósito de Dios. Moisés sabia que ele era o propósito de Deus. Moisés tenía un llamado. Moisés tinha um chamado. Y dice el profeta de Dios, E disse o profeta de Deus. Moisés creía en Dios. Moisés cria em Deus. Y él sabía que ese Dios histórico E ele sabia que esse Deus histórico podía levantarse en la escena poderia se levantar em cena en el momento de no dificultad. momento da dificuldade. Y Moisés se paró, E Moisés se parou. levantó sus manos hacia Dios Levantou suas mãos a Deus y oró a Dios. e orou a Deus. Dice el profeta, oró a ese Dios histórico Disse o profeta, orou a esse Deus y histórico levantó sus manos e levantou suas y mãos clamó al Señor. e clamou ao Senhor. Y el Dios de la E historia o Deus da história respondió a Moisés respondeu a y Moisés le dijo, Moisés, e disse: Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? por que você clama a mim? Dile al pueblo que avance hacia adelante, Moisés. Diga ao povo que avance adiante, Moisés. Aleluya. Pero ¿cómo? E ele disse: como? Levanta tu vara. Levanta tua vara. Aleluya. Y cuando Moisés levantó su vara, E quando Moisés levantou sua vara, la columna de fuego entró en la escena. a coluna de fogo entrou em Y cena. usted sabe que la columna de fuego E você sabe que a coluna de fogo era el mismo ángel del pacto. era o mesmo anjo do pacto. Y usted sabe que el ángel del pacto Você sabe que o anjo do pacto es el mismo Señor é o Jesucristo. mesmo Senhor Jesus Cristo. Y Moisés le había dicho al Señor, E Moisés havia dito ao Senhor: Señor, Senhor, si tu ángel no va conmigo, se teu anjo não for comigo, entonces no me saque de aquí, Señor. então não me tire daqui, Y Senhor. el Señor le dijo a Moisés, E o Senhor disse a Moisés: Él irá contigo, Moisés. Ele irá contigo, Moisés. No seas rebelde a Él. Não, No seas rebelde No a seja Él. rebelde a Él Ele. irá contigo. Ele irá contigo. Y Él estaba con Moisés. E ele estava com Moisés. Y fue luz para Israel. E foi luz para Israel. Y fue oscuridad para el E ejército foi de egipcio. escuridão para o exército egípcio. Al amanecer del otro día, Ao amanhecer do outro dia, aquel gran mar aquele grande mar se había dividido en dos. se havia dividido em dois. Y dice el profeta E disse o profeta que los pies de los hebreos que os pés dos hebreus pisaron pisaram en em terra seca. Aleluya. Y 2 millones de personas E 2 milhões de pessoas atravesaron aquel mar. atravessaram aquele mar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque un hombre Porque um homem con una llama encendida en su com corazón uma chama encendida no seu y coração con una certeza e com uma certeza supo soube que si a ese Dios histórico que esse Deus histórico, se le llama a la escena, se você chama ele em cena, Él vendrá a la cena, mi hermano. ele virá à cena. Y Él apareció. E ele apareceu. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. A mí me gusta mucho ese relato. Eu mi gosto muito desse relato, meu hermano. irmão. Yo creo que lo he predicado más de 1000 veces. Eu creio que eu já tenho pregado mais de 1000 vezes. Y me emociono mucho. Eu me emociono muito, me emociono Para mí muito. Moisés Para mim, Moisés es un hombre muy é especial. um homem muito especial. Era un hombre llamado de Dios. Era um homem chamado de Deus. Y todo hombre y mujer llamado de Dios E todo homem e mulher chamado de Deus es una persona especial. é uma pessoa especial. Ella tiene una peculiaridad. Ele tem uma peculiaridade. Él es diferente. Ele é diferente. Aleluya.
Ve, cuando lleguemos al otro lado, Bem, quando nós chegarmos ao outro lado, yo quiero correr por allí eu quero correr por ali y conseguirme a Moisés. e conseguir a Moisés. Decir, epa, Moisés, E diga, opa, Moisés, ve, podemos hablar un rato aquí. nós podemos conversar um pouquinho aqui? Ve, podemos hablar aquí. Podemos falar aqui? ¿Con quién quisiera hablar usted? Com quem você quer falar? Lógico, todo el mundo quiere hablar con Cristo. Claro, lógico que todos querem falar com Cristo, Ve, pero este hombre es muy especial. mas esse homem é muito especial. Y usted recuerda lo que hablamos estos días atrás. Você lembra do que nós falamos outros dias atrás? ¿Cómo fue que Dios, Como foi que Deus, porque el profeta dice, porque o profeta disse, no fue Moisés que dividió el mar não rojo, foi Moisés que dividiu o mar vermelho. fue Dios que dividió el mar Foi rojo. Deus que dividiu o mar vermelho. No fue Elías que hizo descender fuego del Não cielo. foi Elias que fez descer fogo do céu. Fue Dios que hizo descender fuego Foi- del cielo. Foi Deus que fez descer fogo do céu. Aleluya. No es usted el que hace la Não obra. é você quem faz a obra. Es Dios en usted É el que Deus hace em la você obra. que faz a obra. Esa es la diferencia. Essa é a diferença. Y usted recuerda que en estos días les hablé E você lembra que nesses dias eu lhe falei cómo el ejército de Faraón entró en el mar. como o exército de Faraó entrou no mar. Y Dios permitió que aquel mar se devolviera E aquele Deus permitiu que aquele mar como se un gran revolvesse tsunami. como um grande tsunami. Y chocó contra ellos. E chocou contra eles. Y todos murieron. E todos morreram. El profeta dice, E o profeta disse, puedo ver posso ver cómo los hebreos como os hebreus miraban olhavam, a los egipcios como os hebreus olhavam aqueles egípcios, tratando de salvarse. tentando se salvar. Pero ¿sabes qué? Mas você sabe que Había una palabra de Dios havia uma palavra de Deus por diante, que le había dicho a Moisés, que havia dito a Moisés, estos enemigos que ustedes están viendo hoy, esses inimigos que hoje vocês estão más vendo, nunca lo volverás a ver. nunca mais vocês vão voltar a ver. ¿Sabe qué dice el profeta? Sabe que disse o profeta? Estos enemigos Esses inimigos puede llamarse pode se chamar cáncer. câncer, Ese enemigo puede llamarse leucemia. pode se chamar de leucemia. Ese enemigo puede ser cualquiera de esta enfermedad, cualquier dolor, cualquier traición. Esse inimigo pode se chamar qualquer enfermidade, qualquer dor, qualquer traição. ¿Ve? Y ellos estaban ahogándose, E eles estavam ahogándose, afogando-se. afogándose. ¿Ve? Y estaban ahí tratando de E salvarse. eles estavam tratando de se salvar. Y no podían, E não podiam. porque Dios dijo, Porque Deus disse, esos enemigos, esses inimigos, más nunca lo volverás a ver. nunca mais vocês vão voltar a ver. De este lado estaba Moisés y el Desse pueblo de lado Israel estava Moisés e o povo de Israel, mirando todo el cuadro. olhando todo o quadro. Y quizás ellos miraban, E que talvez eles olhavam, mira aquel que está allá, veja aquele que está ali, aquel que parece Mateo. aquele que parece o Mateus. ¿Ve? Pero no Mateo este aquí. Não mas o Mateus que está aqui. Míralo allá. Veja aquele Mira, que se está está ali. ahogando. Veja, ele está se afundando. Ese es el que golpeaba la espalda de mi esposo. Esse era o que golpeava as costas do meu esposo. Él es el que maltrataba a mi esposo. Ele é que maltratava meu esposo. Muere, canalla. Morre, canalha. Muere. Morre. Y él tratando de E salvarse. ele tentando de se salvar. Y él decía, muere. Eles diziam, morre. Ve, y cuando de repente todos murieron. E quando de repente todos morreram. Ahí es donde dice el hermano Branham. Aí onde disse o irmão Branham. Ve, si hubo un Pentecostés en el Antiguo Se Testamento, houve um grande Pentecoste no Velho Testamento, fue ahí a la orilla del Mar Rojo. foi ali na origem do Mar Vermelho. Aleluya. Ve, mi hermano Moisés no canta, Veja, irmão, Moisés não canta, pero ese día cantó. mas esse dia ele cantou. Porque cuando usted tiene una grande Porque victoria, quando você tem uma grande vitória, una gran uma victoria, grande vitória, pero una grande mas victoria, uma grande vitória. usted supo qué es lo que es grande que el pastor predicó en la mañana, Você sabe o que é grande, o que o pastor pregou de manhã? en el griego que dio él. No grego que ele deu? ¿Quién sabe? Quem sabe? ¿Ah? No. Él dio Não. una... Sí, sabemos que es mega, sí. Sim, sabemos que é mega, mas Arraspado. ah, Tarea para la casa. tarefa para casa. Ve, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Veja então o que aconteceu. Mira, hermano, aquella grande victoria, Veja aquelas grandes vitórias ¿ve? Que llenó de alegría, que ele que llenó de alegría. que lhe encheu de alegria. Mire, yo recuerdo Veja, eu lembro, cuando yo le he contado quizás aquí, eu tenho contado talvez aqui, cuando a mi hermana le decretaron cáncer en el ovario. quando a minha irmã Érica
Cuando a mi hermana Quando minha irmã le decretaron cáncer lhe detectaram um câncer en el ovario. no ovário. Entonces, Então, deja a Erika después. é, Entonces, então ella, ela, que no quería aceptar al que Señor, não queria aceitar o Senhor, ve, usted sabe su posición y todo lo demás. você sabe a sua posição e tudo demais, Ve, entonces llegó a la iglesia ela chegou à igreja, y yo le dije a los diáconos eu disse aos diáconos que se siente allí que ela se sente ali y escuche la palabra. e escute a palavra. Ahí prediqué como 2 horas Eu preguei como 2 horas y él se estaba muriendo. e ela estava morrendo, Del cáncer había hecho metástasis. e o câncer tinha havido Metástasis. metástase. Bueno, usted entiende. Bem, vocês entendem? Entonces, ¿qué pasó? Então, o que aconteceu? Ella, cuando el culto termina, E quando o culto terminou, ella pasó adelante. ela veio adiante. Y yo le dije, ¿qué tú quieres? Eu disse, o que você quer? Y ella llorando E ela chorando dijo, disse, yo quiero a Jesucristo en mi corazón. eu quero a Jesus Cristo no meu coração. ¿Ve? Y oramos por ella en el Y- nombre de E Jesucristo. oramos por ela no nome do Senhor Jesus Cristo. Después ella me dice, Depois ela me disse, tú puedes orar por mí você pode orar por mim para ver si Dios puede curarme de este cáncer. para ver se Deus pode me curar desse câncer. Ella estaba con tratamiento de quimioterapia. Ela estava com um tratamento de quimioterapia. Ella había perdido todo su cabello, Ela tinha las perdido cejas. todo o seu cabelo, sua sobrancelha. Y ella estaba toda hinchada y toda así. Ela toda- estava toda inchada Muriendo, e hermano. morrendo, irmão. Estaba en la etapa final. Estava na etapa final. Ve, y el médico le había sentenciado que iba a E o morir. médico havia lhe sentenciado que ela ia morrer. Y cuando de repente, eso fue un domingo en la mañana, E quando de repente, isso foi um domingo de manhã. ella fue al hospital militar el miércoles, E ela foi a um hospital militar em cuarta. quarta. Ve, y cuando estuvo allí, E quando esteve ali, el doctor o doutor la examinó. lhe examinou. Y cuando examinó a ella, E quando examinou ela, ve, y miró, olhou, todos los exámenes todos os exames estaban negativos. estavam negativos. Y el doctor dijo, ¿qué pasa aquí? E o doutor disse, o que aconteceu aqui? Aquí están unos exámenes que dice cáncer de Aqui ovario, no sé está um qué, exame que diz câncer no ovário, con e tudo, metástasis. com metástase. Y aquí dice, no tengo nada. E aqui diz, não tem nada. En ese momento Nesse momento, estaba llegando una estava coronel, chegando una coronel, coronel, una doctora, uma doutora, coronel. coronel. Era un hospital militar en Era um Caracas. hospital militar em Caracas. Y la coronel estaba llegando de Japón. E a coronel estava chegando do Japão. Era una mujer muy destacada en esa área. Era uma mulher muito destacada nessa área. Y cuando ella llegó allí, le presentaron el caso de mi hermana. E quando ele chegou ali, apresentaram o caso da minha irmã. Y ella vio todos los estudios. E ela deu todos os estudos, fez todos os estudos. Vio todos los estudios. Viu todos os Y estudos. dijo, no, no, aquí faltan otros exámenes. Não, ela disse, não, aqui falta outros exames. Hicieron otros E exámenes. fizeram outros exames. Pero mi hermana Mas minha irmã comenzó a recordar começou a lembrar que el domingo en la mañana do domingo de manhã, se había orado por ella en la se iglesia. havia orado por ela na igreja. Y entonces ella dijo, Então ela disse, hagan todo lo que quieran. façam tudo o que vocês quiserem. Jesucristo ya me sanó. Jesus Cristo já me curou. Vamos a hacerlo. Vamos fazer. Y comenzaron a hacerle todos los exámenes. E começaram a fazer todos os exames. De nuevo, De novo. más los otros que dijo la coronel. Mais os outros que a coronel disse. Y el otro día, E no outro dia, o a los 2 días, 2 dias depois, dieron el resultado. deram o resultado. ¿Qué salió en el resultado? E o que saiu no resultado? Cáncer. Câncer No hay. não existe. Negativo. 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 Y negativo. E negativo. Una grande victoria. Uma grande vitória. Esta mujer, Essa mulher ve, que estaba toda flaca y que estava débil, toda fraca e débil, recobró ánimo. tomou ânimo. Ella no canta. Ela não canta. Comenzó a cantar. Começou a cantar. Ve, y corrió por los E, pasillos. correu pelo Y, corredor. y a los que estaban enfermos con E cáncer, os que estavam enfermos com câncer, ella le decía, ela dizia, Cristo vive. Cristo vive. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él vive. Ele vive. Aleluya. Ahora póngase usted a pensar. Agora ponha você a pensar, Multiplique eso
multiplique isso por 2 millones por 2 milhões de personas de pessoas que estaban a la orilla del Mar que Rojo, estavam na orla do Mar Vermelho, viendo a sus enemigos, vendo os seus inimigos, aquellos malditos aqueles malditos que golpearon la espalda que golpearam a espada de la simiente de Abraham. a semente de Abraão. Porque la Biblia dice, Porque a Bíblia disse: tu simiente, Abraham, tua semente, Abraão, poseerán las puertas de tus enemigos. possuirá as portas dos teus inimigos. Aleluya. Aleluia. Y Moisés, que no E cantaba, Moisés, que não cantava, comenzó a cantar. começou a cantar. Aleluya. Ve, grandes y maravillosas son tus Grandes obras. e maravilhosas são tuas obras. Oh Señor Dios de los Ó cielos. Senhor Deus dos céus, Ve, ¿quién no te temerá? quem não te temerá? Aleluya. Aleluia. Ese era Moisés. Esse era ¿Y Moisés. sabe qué hizo su hermana? E sabe o que sua irmã fez? Tomó una pandereta. Tomou um pandeiro. ¿Sabe cómo el pandero? Pandeiro. Y comenzó a cantar y a correr por toda la orilla E del começou Mar a Rojo. cantar e a correr por toda a orla do Mar Y Vermelho. todas las muchachas, E todas as moças, ¿ve? ¿A cuánto le gusta bailar? a quantas de vocês gostam de dançar? Yo vi el pastor aquí bailando. Eu vi o pastor aqui dançando. ¿Ve? ¿Cuánto le gusta? Quantos gostam? Bueno, ve, a mí no me gusta. Bem, veja, eu não gosto. Mas la Biblia dice Mas a Bíblia disse que el danzar que o dançar pertenece a los hijos de Dios. pertence aos filhos de Deus. Porque cuando un hijo de Dios, Porque quando um filho de Deus... mire, hoy aquí yo los veo a ustedes muy tranquilos. Veja, hoje aqui eu vejo vocês muito tranquilos. Yo escuchaba al pastor predicando esta Você mañana. escuta o pastor pregando essa manhã. Yo escuché el Eu pastor escutei predicando. o pastor pregando. Y la iglesia estaba muy tranquila. E a igreja estava muito tranquila. Tenía ganas de pararme. Yo sé, ¿no Eu será que me pueden- tenho vontade de parar Yo puedo ser el diácono. e A ver si puedo ser el diácono. às vezes eu gostaria de ser diácono. Ve. Y entonces yo decía, bueno, ellos son así. Bom, eu creio que eles são assim. Pero en aquel día, Mas naquele dia, cuando usted llega allá a la gloria, quando você chegar na glória, mira, mi hermano, veja, meu irmão, yo creo que ahorita eu creio que agora estamos en un ensayo estamos num ensaio. para lo que vendrá Mas o que en virá aquel gran naquele día. grande dia, ¿Ve? Porque en aquel día, porque naquele dia, usted que no canta, você que não canta, va a cantar. vai cantar. En aquel día, Naquele dia, usted que no danza, você que não dança, va a danzar. vai dançar. ¿Ve? Usted que no A grita, você que não va a grita, gritar. vai gritar. Usted que no llora, Você que não va a chora, llorar. vai chorar. Si usted es un hijo de Dios. Se você é um filho de Deus. Aleluya. Aleluia. Porque la emoción que Porque a embarga, emoção que entra, que inunda tu que cuerpo, inunda o teu corpo, que inundó el cuerpo de que Moisés, inunda o corpo de Moisés. y comenzó a cantar Ele ese começou himno. a cantar esse hino. Yo casi no me sé ese himno. ¿Cómo es que dice? Eu nunca ouvi ele cantar esse hino, como diz? Eso es. Grande y maravillosas son tus obras. Grande e maravilhosas são tuas obras. Oh Dios Ó Deus Todopoderoso. Todo-Poderoso, Justos y verdaderos Just- son tus caminos. justos e verdadeiros são os teus caminhos. Rey de los santos. Rei dos santos, Rey de los santos. Rei dos santos. ¿Quién no te temerá? Quem não te temerá? Ahora, ese era Moisés. Agora, esse era Moisés. Porque la Biblia dice en Apocalipsis Porque a Bíblia diz em Apocalipse que los redimidos de Dios, que os redimidos de Deus, los redimidos de Jehová. os redimidos de Jeová, Por eso que el salmista decía, por isso que o salmista dizia: díganlo ustedes, diga vocês, los redimidos de Jehová. os redimidos de ¿Cuántos son Jeová, redimidos de Jehová? quantos são redimidos de Jeová? Díganlo ustedes, Digam vocês, los redimidos de Jehová. os redimidos de Los Jeová, que han sido redimidos os que têm sido del redimidos, poder del enemigo. têm poder. Díganlo ustedes, Digam vocês, porque para siempre porque para sempre es tu misericordia. é tua misericórdia. Los redimidos Os de Jehová. redimidos de Jeová, Los redimidos del poder del enemigo. os redimidos do poder do inimigo, Los redimidos del poder del diablo. os redimidos do poder do Porque diabo, usted fue redimido porque você foi redimido del poder del diablo. do poder do diabo. El diablo O diabo ya no tiene não tem, más poder já não tem mais poder contra tu vida. contra a tua vida. ¿Usted lo cree? Você crê? Créalo, hermano. Você crê, irmão? Porque hay una diferencia. Porque existe uma diferença. Pedro Pedro le dijo a Jesús, disse a Jesus: Señor, Senhor, nunca te acontezca eso. nunca te aconteça isso. No vayas a morir así. Não vai morrer assim. Y Jesús lo miró. E Jesus lhe olhou: Apártate de mí, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás.
Tú no pones la mirada en las cosas de Dios, Você não pode olhar as coisas de Deus, sino en las cosas de los hombres. senão as coisas dos homens. ¿Por qué el Señor llamó a Pedro Satanás? Por que o Senhor chamou Satanás Pedro a Satanás? ¿Por qué el Señor llamó a Pedro de ¿Por qué? Satanás? Porque Deus chamou Pedro de Satanás. Satanás había entrado en él. Satanás tinha entrado nele. Y Cristo siempre dijo, E Cristo sempre disse: para esto yo he venido, para isso eu tenho vindo, para cumplir las escrituras. para cumprir as Escrituras. Y este quería que quebrantara las escrituras. E esse queria quebrar as Escrituras. Mas cuando Pedro llegó en el día de Mas Pentecostés quando Pedro chegou no dia do y Pentecostes, fue investido de poder desde lo foi alto, revestido do poder do alto, el Espíritu Santo vino o sobre él. Espírito Santo veio sobre ele. Ya el diablo Já o diabo, no tenía poder contra Pedro, mi já o hermano. diabo não tinha poder contra Pedro. Y yo te digo una cosa, E eu lhe digo uma coisa: si el Espíritu Santo se o Espírito Santo está dentro de tu está vida, dentro da tua vida, usted queda sellado por dentro você fica selado por y dentro el diablo queda por fuera e de ti, mi o diabo hermano. fica selado por fora. No tiene más poder contra Não ti. tem mais poder contra ti. Y Moisés cantó. E Moisés cantou. Y el hermano Branham dice, E o irmão Brana disse: ese canto esse canto jamás en la historia jamais na história bíblica, bíblica, ni en la historia alguna, nem em nenhuma história ha sido cantado. tem sido No ha cantado. habido un momento como ese. Nunca houve um momento como esse. No ha habido un momento como ese. Nunca houve um momento como esse. Cuando una grande escena se Quando- desarrolló Quando uma grande cena se desenrolou y los hijos de Dios e os filhos de Deus, recibieron una gran victoria. os filhos de Deus receberam uma Nunca grande había visto vitória. eso. Nunca houve isso. Y sucedió. E aconteceu. Y cantaron aquel E cántico. cantaram aquele cântico. Y nunca más lo volvieron a E cantar. nunca mais voltaram a Pero cantar. lo volverán a cantar Mas voltarão a los cantar redimidos de Jehová os en redimidos de aquel Jeová. gran día glorioso, mi Naquele dia hermano. glorioso, meu irmão. ¿Cuántos creen que volverán a cantarlo? Quantos creem que voltarão a cantar? Aleluya. Aleluia. Claro, ¿cuántos creen que lo volverán a Claro, cantar? quantos creem que voltarão a cantar? Ve, yo lo quiero cantar. Veja, eu quero cantar. ¿No quiere cantar usted? Você não quer cantar também? Grande y maravillosas son tus Grande e obras. maravilhosas são tuas obras. Dios, ¿cómo que dice? Deus, como diz? ¿Cómo que dice? Como que diz? Oh Dios todopoderoso. Oh Deus Todo-Poderoso. Eran las palabras de Moisés. Eram as palavras de Moisés. Y usted sabe, E hermano, você sabe, irmão, Moisés fue un hombre especial. Moisés foi um homem especial. Cuando Moisés Quando Moisés moría, morria, Satanás Satanás dijo, disse: este hombre es mío. esse homem é meu. Quería llevar a Moisés. Queria levar Moisés. Pero el ángel que acompañó a Moisés Mas o anjo que acompanhou Moisés, toda la trayectoria toda a trajetória, estaba allí con Moisés estava ali com Moisés hasta el día de su muerte. até o dia de sua morte. Y cuando Satanás intentó agarrar a E Moisés, quando Satanás tentou agarrar Moisés, el ángel estaba allí. o anjo estava ali. Y dice el libro de Judas E disse o livro de Judas que había un conflicto que havia um conflito entre el ángel entre o anjo y Satanás. e Satanás. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Por el cuerpo de ese hombre. Por causa do corpo desse homem. Porque Satanás dijo, Porque Satanás disse: él me hizo mucho daño. ele me fez muito dano. Él mató muchos de los míos. Ele matou muitos dos meus. Él me hizo mucho daño. Ele me fez muito dano. Ve, yo tengo que hacer algo con él. Eu tenho que fazer algo com Ve, ele. y cuando intentó E agarrarlo, quando ele tentou agarrá-lo, aleluya, aleluia, ahí estaba el ángel del pacto. ali estava o anjo do Ahí pacto. estaba Cristo Jesús, mi Ali hermano. estava Cristo Jesus. Ahí estaba el arcángel Miguel. Ali estava o arcanjo Miguel. ¿Y sabe lo que le dijo? Sabe o que ele disse? El Señor te reprenda, O Satanás. Senhor te repreenda, Y en esta Satanás. noche le decimos lo mismo. Y en Que esta el noche Señor te decimos lo mismo. reprenda, Que o Satanás. Senhor te repreenda, Satanás. Aleluya. Aleluia. Él no tiene parte ni suerte con Ele nem usted, mi parte hermano. nem sorte com vocês, meus irmãos. Y el cuerpo de E o Moisés, corpo de Moisés, este ángel lo esse recogió. anjo lhe recolheu. Le volvió a ganar al diablo. E Este ángel esse anjo le volvió a ganar al diablo. voltou a enganar o diabo. Ve, le volvió a ganar. A ganhar do diabo. Ve, en un conflicto de nuevo. Um conflito de novo. Mira, cada vez que estos dos se enfrentan, Cada vez que esses dois se enfrentam, ya yo sé quién gana. já eu sei quem ganha. Gana Cristo Jesús. Ganha Cristo Jesus. Gana Miguel. Ganha Miguel. Gana Jesús. Ganha Jesus. Aleluya. Cuando Jesús Quando Jesus fue tentado por él foi tentado por ele allá en el monte, lá no monte, viendo a Jesús
con hambre. vendo Jesus com fome. Usted sabe que el hambre no perdona. Você sabe que a fome não perdoa. Y la persona es capaz de hacer cualquier cosa. E a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Y él esperó ese día 40 E ele esperou esse dia 40º ou 40 y lo tentó. e ele o tentou. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, Ele disse, se você é filho de Deus, di que estas piedras se conviertan en pan. diga essas pedras para que se transformem em pão. Y Jesús E Jesus podía usar Podía- uno de sus poderes podia usar um de seus poderes y poder desintegrar, e poderia desintegrar, podía e pulverizar, poderia pulverizar, podía e eliminar podia eliminar a Satanás a Satanás en el acto. naquele ato. ¿Por qué? Porque Él era 100% un hombre, Porque ele era 100% um homem, pero era 100% Dios también. mas era 100% Deus também. Pero él no utilizó ninguno de los Mas ele poderes não como utilizou Dios, nenhum de seus poderes, sino que él venció a Satanás senão que ele venceu a Satanás como un hombre. como um homem. Y usted y yo, E você e eu, Cristo hizo eso por usted y por mí. Cristo fez isso por você e por mim. Porque él sabía que usted y yo, siendo Porque hombres, ele sabia que você e eu, sendo homem, no pudiéramos vencer a un espíritu. não poderíamos vencer a um espírito. Pero Cristo nos dijo Mas Cristo nos disse que con el escrito está, que com o Escrito está, con la palabra de com a Dios, palavra de Deus, usted puede vencer al você enemigo. pode vencer o inimigo. Aleluya. Y cuando Jesús E quando Jesus ganó esta batalla con el diablo, ganhou essa batalha com o diabo recogió el cuerpo de Moisés e recolheu o corpo de Moisés, y después en el monte de la transfiguración, e depois no Monte da Transfiguração, cuando él se transfiguró quando ele se transfigurou y el pilar de fuego e o pilar de fogo que estaba dentro de que Jesús estava dentro de Jesus salió de Jesús saiu de Jesus, y sus vestidos se hicieron blancos, e más seus blancos que el vestidos se sol. fizeram branco mais que o sol. Ahí apareció Ali apareceu Elías. Elias. ¿Y sabe quién más apareció? E sabe quem mais apareceu? Moisés. Moisés. Estaba vivo Estava vivo y aún sigue vivo. e ainda segue vivo. Ahí estaba él. E ali ele estava, Ve, los representantes de Dios o representante de Deus, hablando con Jesús. falando com Jesus. Quiero decirte, mi hermano, Quero lhe dizer, meu irmão, ve, Cristo Jesús, Cristo Jesus, dice el profeta, el mismo Dios de Moisés, disse o profeta, o mesmo Deus de es el Moisés, mismo Dios tuyo en é esta o noche. mesmo Deus teu nesta noite. Él tiene el mismo poder, Ele tem o mesmo poder, la misma actitud, as mesmas atitudes, el mismo amor, o mesmo amor, así como lo tuvo para con Moisés, assim como ele teve para com Moisés. lo tiene para contigo Ele también. tem para contigo também. Este mensaje, Essa mensagem el profeta lo predicó o profeta pregou en un solo párrafo. em um só parágrafo. Y cuando leímos las escrituras en Primera de Reyes, E quando lemos a escritura em 1 Reis, él dice así, ele disse assim: cuando Elías quando Elias había visto la maldición de aquella nación havia visto a maldição daquela nação de Israel, de Israel, ahora dice Elías, agora disse Elias, sabía que por centenares de años sabia que por centenas de anos no había oración contestada en Israel. não havia oração contestada em Israel. Elías sabía Elias sabia que había un Dios que havia um Deus de la historia da história que podía venir a la escena que poderia vir à cena, y él retó, e ele enfrentó ele enfrentou al mundo incrédulo de aquel ao entonces. mundo incrédulo daquele tempo ¿Ve? Y dijo, e disse ¿ve? Que el Dios que contestara con fuego, que aquele Deus que contestava com fogo, ese sería el verdadero Dios. esse seria o verdadeiro Deus. Y el pueblo de Israel E o dijo, povo de Israel disse: bien has dicho, bem entendido, que sea así de esa manera. que seja assim dessa maneira. Y usted sabe E você sabe lo que sucedió. o que aconteceu. Eso fue todo lo que habló el hermano Branham. Isso foi tudo que o irmão Brana falou. De Primera de Reyes, el De capítulo 18, 1 lo que leímos. Reis, Lo que leímos. a escritura que nós lemos primeiro. Pero está hablando de un Dios Mas está falando de um Deus, de historia, história, que a la vez es un Dios profético, e que a la vez es un Dios profético. que a vez de um Deus profético, Pero ese Dios mas esse Deus no nos sirve de nada, não serve de nada. solo con dejarlo en la historia, Só deixaram na história. solo con dejarlo en la historia. Somente deixando ele na história.
ese Dios histórico, esse Deus histórico, tenemos que sacarlo de la historia, temos que tirar ele da história, sacarlo de los mitos, tirar ele dos mitos, sacarlo de las tradiciones, tirar ele das tradições, sacarlo de las religiones tirá-lo das y religiões traerlo a la escena e trazê-lo à cena y saber e saber que nuestro Dios que nosso Deus aún está vivo con ainda nosotros, mi está hermano. vivo com nós, meu irmão. Y ese Dios E esse Deus está aquí en esta noche. está aqui nessa noite. Y yo digo una cosa, mi hermano. E eu digo uma coisa, meu irmão. Si nosotros tan solo fuéramos sinceros, Se nós tão somente formos sinceros, porque no adelanta nada solo con hablar, do que não adianta nada somente falar, porque el evangelio es vivido. porque o evangelho é vivido. Si usted y yo Se você e eu fuéramos sinceros en esta noche, formos sinceros nesta noite, profundamente sinceros, profundamente sinceros, y nos levantáramos e nos levantarmos y pudiéramos pedir algo e pudéssemos pedir algo a ese Dios a esse Deus y sacarlo de la costumbre, de las e historias, tirar dos costumes da história, yo te aseguro, eu te asseguro, en el nombre de no Jesucristo, nome de Jesus Cristo, que ese corazón sincero, e esse coração sincero, Dios puede contestar tu Deus oración. pode contestar a tua oração. Si eres sincero en esta Se noche. você é sincero nessa noite. El profeta, con esto termino. E com isso eu termino. El profeta dice, O profeta disse: qué bien nos hace un Dios histórico, o que bem nos faz um Deus histórico, si es tan solo un Dios histórico. se é somente um Deus histórico, Qué bien le hubiera hecho un Dios histórico a Arán y a Jocabed. que bem faria a um Deus histórico a Arão e Joquebede? Qué bien le haría un Dios histórico a Moisés. Que bem faria a um Deus histórico para Moisés? Tampoco a usted y a mí nos hace ningún bien. Também, tão pouco para você e a mim não faz nenhum Mas bem. si nosotros Mas se nós confiamos confiamos que no solo es un Dios de historia, que não que no solamente es un Dios histórico, somente é um Deus de história, sino que es un Dios real, que é um Deus real, un Dios verdadero, um Deus verdadeiro, entonces então algo puede acontecer. algo pode acontecer. ¿Cuántos lo creen? Quantos creem? Póngase de pie entonces en el nombre de Jesús. Ponham-se de pé então, no nome de Jesus. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Ele é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Solo usted clame a ese Dios Só histórico você clame a esse Deus y histórico observe lo que Dios hará en la vida e suya, mi hermano. observe o que Deus fará a sua vida, meu irmão. ¿Tiene usted alguna necesidad? Você tem uma necessidade, ¿Tiene usted alguna petición en su você corazón? tem uma petição em seu coração, ¿Tiene usted una carga que no ha você podido tem librarse uma en su carga corazón? que você não pode se livrar do seu coração, ¿Tiene usted algo en su corazón? você tem algo em seu coração, Usted puede clamar a ese Dios você histórico pode clamar a esse Deus que histórico está presente en que esta está noche presente nessa y noite tu oración e tua oração puede ser contestada. pode ser contestada. ¿Usted lo cree? Você crê? ¿Tiene usted una petición? Você tem alguma Cierre petição? sus ojos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Y si usted tiene una petición E se você tem uma petição o una carga en su ou corazón, uma carga em seu coração, levante entonces su mano. levante então sua mão. Si usted lo tiene, Se você a tem, tiene esa petición, você tem essa petição, usted diga, Señor, diga: Senhor, tú no solamente eres un Dios de historia, tu somente não és um Deus de história, tú eres un Dios real. tu é um Deus real. Y yo tengo una carga en mi corazón. E eu tenho uma carga no meu coração. ¿Puedes ayudarme? O Senhor pode me ajudar? ¿Puedes contestar mi oración, Señor? Podes contestar minha oração, Senhor? ¿Tiene usted esa carga en esta noche, hermano, hermana? Você quer tirar ele ¿Tiene usted esa carga en esta noche? Você tem essa carga essa noite, Hermano, hermana, irmão ou irmã, o alguna persona que nos visita. ou alguma pessoa que nos visita? ¿Tiene usted, es usted un cristiano, una cristiana? É você um cristão, uma cristã? ¿No le gustaría ser un cristiano, una cristiana en Você este não tiempo? gostaria de ser um cristão ou uma cristã nesse tempo? ¿Por qué tú no levantas sus manos? Por que você não levanta sua mão Diga, yo quiero ser un cristiano de e verdad. diga: eu quero ser um cristão de verdade. Yo quiero ser una cristiana de verdad. Eu quero ser uma cristã de verdade. Ayúdame, Señor. Ajuda-me, Senhor. ¿Cree usted en ese Dios? Você crê nesse Deus? Solo es sacarlo de la historia, Somente tirá-lo da história, sacarlo de las tradiciones, tirá-lo das tradições, sacarlo de la religión, tirá-lo da religião, sacarlo, mi hermano, de la ideología del hombre, tirá-lo da ideologia do sacarlo, homem, mi hermano, de las cosas del mundo, tirá-lo, meu irmão, das coisas do mundo, sacar a Dios de la historia, tirar a Deus da história, clamar a un Dios del clamar pasado, ao Deus do passado, y Él se hará presente, e mi Ele se hermano. fará presente. Aleluya. Aleluia.
¿Tiene usted esa necesidad? Você tem essa necessidade? Entonces Él está aquí para ti, mi Então hermano. Ele está aqui para ti, meu irmão. ¿Qué es lo que no has podido librarte? O que é Que usted no ha podido librarse que você não pôde se livrar? en esta noche. O que é que você não pôde se livrar essa noite? Él está aquí para ti. Ele está aqui para ti. Puede usted decir, Señor, Você pode dizer, Senhor, ayúdame. ajuda-me. No oigo. Puede usted decir, Señor, ayúdame. Você pode dizer, Senhor, ajuda-me. Persona que repite. Que Puede usted decir, vocês podem repetir? Señor, Senhor, ayúdame. ajuda-me. Quiero ser libre. Quero ser livre. Ayúdame, Señor. Ajuda-me, Senhor. ¿Tiene usted esa necesidad, hermano? Você tem essa necessidade, irmão? Entonces clame a su Dios. Então clame ao seu Deus. Él no solamente es un Dios de historia. Ele não é somente um Deus de história. Él es un Dios del presente. Ele é um Deus do presente. Y Él está aquí en esta noche E Ele está aqui esta noite para contestar tu oración. para contestar a tua oração. ¿Cuánto tiempo tienes orando por la misma Quantos cosa? tempo você tem orando por essas coisas? Ve, Él puede contestar tu oración. Ele pode contestar a tua oração. ¿Usted lo cree? Você crê? Señor Jesús. Senhor Jesus. Mire las manos que fueron levantadas. Vejam as mãos que foram levantadas. Mire los corazones Vejam os corações que hay debajo de esas manos. que está debaixo dessas mãos. Hay en ellos una carga. Existe neles uma carga. Hay algo de la cual necesitan librarse. Existe algo da qual eles necessitam se livrar. Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y hemos escuchado en esta noche E temos escutado nessa noite que solo tú puedes que librarnos. só tu pode livrá-los. Padre de la gloria. Pai da glória, Cualquier espíritu qualquer espírito que Satanás que Satanás ha querido poner en ellos. tem querido colocar neles. Señor, cualquier espíritu Senhor, qualquer de espírito prostitución, de prostituição, de mentira, de mentira, de engaño, de engano, de ira, de ira, de rabia, de raiva, de odio. de ódio. Señor, Senhor, en el nombre de Jesucristo, no nome de Jesus Cristo, reprendemos todo espíritu del diablo. repreendemos todo o espírito do diabo. Ahógalo, Señor. Apártalo, Dios mío. Afasta, Deus En el meu, nombre de Jesús. em nome de Jesus. Mira las manos que fueron levantadas. Veja as mãos que foram Si levantadas. ellos son sinceros en esta Se noche, eles são sinceros nesta si hay noite, sinceridad en sus se corazones, existe sinceridade em seus corações, que hoy sea el día que hoje seja o que dia esa oración de que mucho essa tiempo, oração, que esa oración de mucho tiempo que essa oração de muito tempo sea contestada, Dios seja mío. contestada, Que ellos salgan de aquí que eles saiam daqui reconociendo reconhecendo su libertad, Dios sua mío, libertação y ellos puedan cantar, e que eles possam cantar, que ellos puedan cantar su que eles victoria, possam cantar sua vitória, que ellos puedan que alegrarse eles possam se alegrar y cantar e cantar la victoria que usted le diste en a este día, vitória Señor, que o Senhor deu neste dia, y Senhor, decir, e dizer: grande y maravillosa son tus grande e obras, maravilhosas são tuas obras, oh Dios de los cielos, ó Deus dos céus. justos y verdaderos son tus Justos e caminos, verdadeiros são os teus caminhos, Rey de los santos, Rei dos santos. tú eres el Rey nuestro. Tu és o nosso Rei. Bendice a este pueblo, Señor. Abençoa esse povo, Senhor. Bendiga toda la grey Abençoa toda a en igreja. el nombre de No Jesucristo. nome de Jesus Cristo. Y una vez más, E uma vez mais, te pedimos, lhe Señor, pedimos que el ángel de Dios, que o anjo de el Deus, ángel del pacto, o anjo do pacto, esté con este pueblo. esteja com esse povo. Y cuando el diablo intente E quando acercarse, o diabo tentar se aproximar, que él pueda decirle, que eles possam dizer el Señor te reprenda, Satanás. que o Senhor te repreenda, Satanás. Y que este pueblo se mantenga E libre que esse povo se mantenha livre de las acechanzas del diablo. dos laços do diabo. En el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus El que Cristo. esté enfermo, O que está enfermo, el que esté dolido, o que está dolorido, que sea sanado en que el nombre de seja Jesús. curado em nome de Jesus. Reprendemos la enfermedad. Repreendemos a enfermidade. Reprendemos todo demonio de Repreendemos enfermedad. todo demônio de enfermidade. Sea que sea la enfermedad. Seja o que seja a Que sea enfermidade. reprendida en el Que nombre de seja Jesucristo. repreendida em nome de Jesus Cristo. Que ellos reciban su sanidad. Que eles recebam sua cura.
En el nombre de Jesús. Nome de Jesus. Reciban su liberación. Recebam sua libertação Y puedan salir de aquí e possam sair daqui cantando su victoria. cantando sua vitória. En el nombre de No Jesucristo. nome de Jesus Cristo. Amén. Amém Y amén. e amém. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Aleluia. Jesucristo? Quantos dão glória a Jesus Cristo? Dale un abrazo, hermano. Dígale algo hermoso a su hermano. allí. Dê um abraço ao seu irmão e diga algo lindo a ele. Aleluya. Elizabeth. Daniel. Vamos a cantar ese coro. Grande y maravillosa son tus obras. Pero puede agarrar el bajo. Dale el micrófono. Vamos a ver cómo sale, pero no tan rápido. Ponga ahí. Tranquilo. Deja ahí, tranquilo. Vamos a ver. No vaya a cantar tan rápido que no estás en Venezuela. Grande y maravillosas son tus obras, oh Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, oh Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Dios les bendiga a todos. Aleluia. Amém? Não foi. Epa, não huye. Está huyendo por quê, pai?